vocês estão? Hoje é sexta-feira, último dia da semana. Nós tivemos uma semana cheia de aprendizados novos, não é verdade? Hoje nós teremos aula de ciências e nós aprenderemos mais coisas sobre a água, isso mesmo. Mas antes da prof fazer a explicação, eu quero que você pegue o seu livro e abra na página 26 para fazer a leitura. O texto da página 26 é o capítulo 2, Estados Físicos da Água. Vocês leiam, prestem bastante atenção na imagem, nos quadrinhos explicativos, leiam o texto com bastante atenção, tá bom? Podem grifar as partes que vocês acharem importantes e depois que vocês lerem, voltem para o vídeo para ouvir a explicação da prof. Agora que você já leu o texto, a prof vai explicar tudinho sobre os estados físicos da água. Isso mesmo, a água pode existir em 3 estados físicos. Ela pode estar no estado sólido, que nada mais é o gelo. Nós conhecemos a água no estado sólido como gelo. Isso mesmo. Ui, tá gelado. Então, toda vez que você bebe um suco com bastante gelo, ou até mesmo água, quando tá bem calor, e a gente coloca bastante gelo, você está colocando água no estado sólido no seu copo. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai entender como é que a água fica sólida. O segundo estado físico da água é o líquido. Isso mesmo, a água líquida. Todo mundo bebe água, né? Nós temos que beber bastante água por dia. E o terceiro estado da água é o estado gasoso. O estado gasoso, ele é invisível, nós não conseguimos ver. E vocês sabiam que sai água no estado gasoso até da nossa boca quando a gente fala ou quando a gente respira? É verdade. Sabe quando tá bem frio e sai fumacinha da sua boca? Então, é a água que está saindo no estado gasoso da sua boca. Eu vou mostrar pra vocês, aqui com esse copo, o estado gasoso da água. Olha só o que eu vou fazer. Ó, vocês viram? Vou secar o copo para fazer de novo. O que acontece quando a prof dá uma baforada aqui dentro do copo? A água que está no estado de vapor, que sai da boca da prof, bate na parede do copo e aí fica tudo embaçado. Ó, de novo. Legal, né? Legal, né? Vou fazer uma experiência aqui com vocês. Eu vou pegar um cubo de gelo e vou colocar no meu copo com água e nós vamos observar o que vai acontecer com esse cubo de gelo durante a aula. No final da aula a gente olha o que aconteceu. Vou até colocar mais um. Ser generosa, ó. 2. Ok? Vou deixar aqui no cantinho para nós conseguirmos observar durante a aula. A água no estado sólido, ela pode ser encontrada nas geleiras. Existem lugares que é muito frio e que a água do mar congela e formam essas geleiras, que nada mais são que água no estado sólido. Essa água aqui, ó, no estado líquido, pode ser encontrada no mar, nos rios, nas lagoas, nas chuvas. E a água no estado gasoso está presente nas nuvens. Quando você toma banho e o espelho do banheiro fica embaçado, é a água que está no estado gasoso que bateu no espelho do banheiro. E quando o papai ou a mamãe está dirigindo num dia de chuva e o vidro do carro fica embaçado, a água no estado gasoso também bateu no vidro. E é por isso que o vidro embaça. Igualzinho a prof fez aqui no copo, ó. O vapor da água bate no vidro e embaça o vidro. Vamos ver de novo? Não se esqueçam que o vapor de água é invisível. A gente só consegue saber que ele está presente quando ele bate no vidro. Vamos então pensar o que a gente tem que fazer para transformar água em gelo. Para nós obtermos água no estado sólido, nós temos que pegar a água no estado líquido. O que a gente faz em casa normalmente? A gente coloca nas bandejinhas de gelo a água no estado líquido, pega essa forminha de gelo aqui e coloca no congelador. Lá no congelador da minha casa e da sua casa é bem frio, não é verdade?
Essa água vai ficando fria, 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 até que ela vira gelo. Essa mudança de estado da água líquida para a água sólida se chama solidificação. Então, quando eu pego a minha forminha de gelo, coloco água líquida nela, e essa água líquida fica tão fria que se transforma em sólido, esse processo que acontece com a água se chama solidificação. Repete com a prof aí na sua casa. Solidificação. Solidificação. Vai virar sólido. Solidificação. Ok? Se você não repetiu com a prof solidificação, eu vou te dar uma segunda chance. Vamos lá. 1, 2, 3 e... solidificação. Muito bem. Vamos observar o que está acontecendo aqui com o gelo? Olha só, gente. O gelo tá bem pequenininho. O que está acontecendo com o gelo? Olha o tamaninho que ele ficou. Lembra que eu coloquei 2 pedrinhas? E agora ele tá pequeno. O que aconteceu com ele? A hora que eu coloquei ele aqui na água. Ele está passando do estado sólido, que é bem duro, né? O estado sólido, ele está passando do estado sólido para o estado líquido. O gelo está derretendo, não é verdade? Essa transformação que acontece com o gelo quando ele derrete se chama fusão. É fácil de falar, né? Fusão, uma palavrinha bem pequena. Então, quando o gelo derrete e passa do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Para acontecer a fusão, o gelo, que está bem frio, precisa ser aquecido. Quando a gente aquece o gelo, se eu ficar segurando aqui o gelo na minha mão e ficar esquentando ele com a minha mão, com o calor da minha mão, ele vai começar a derreter. Estão vendo? Olha só, ele está passando pelo processo de fusão, porque eu estou aquecendo meu gelo. Nossa, dói fazer isso aqui, viu, gente? Ó, já nem tem mais gelo aqui. Foi-se embora o gelo. Aqui no Brasil não neva, mas existem muitos lugares do mundo onde neva. É muito comum acontecer a fusão da água quando neva. Por quê? Quando faz muito frio, cai neve do céu, que é água congelada, água no estado sólido. Mas depois, quando para de nevar e o sol começa a aparecer, essa neve, essa água no estado sólido, começa a derreter. Eu peguei para vocês aqui a imagem de uma geleira derretendo. Ó a gotinha de água aqui. Eu tô aqui dando aula pra vocês e me deu uma vontade de tomar um chazinho. Vamos lá fazer um chazinho com a prof? Ah, então eu vou fazer um chazinho. Peguei minha caneca de unicórnio e aqui dentro eu coloquei água. Mas será que eu consigo fazer chá com água fria? Não dá, né? Eu vou ter que esquentar a minha água. Vou colocar a minha água aqui na minha panela e vou tampar a minha panela. E agora, para esquentar a minha água, eu preciso de fogo. O papai e a mamãe mexem com o fogão na casa de vocês? Quando nós vamos cozinhar, nós esquentamos a comida com o fogo, não é verdade? Eu vou fazer a mesma coisa para fazer o meu chazinho. Aqui está a minha panelinha com água e eu vou ligar o fogão. Não façam isso em casa, viu, crianças? Peçam para a mamãe quando vocês quiserem tomar um chazinho. E agora? O que será que vai acontecer com a minha água? Vocês estão escutando esse barulhinho? Eu acho que a minha água já está fervendo. Vamos ver. Uau! Está fazendo muitas bolinhas. O que será que são essas gotinhas de água na tampa? Viram a fumaça saindo? Legal, né? Vou tentar de novo mostrar a fumacinha pra vocês. Que será que é essa fumacinha? Vamos descobrir tudo isso na aula. Agora que minha água já ferveu bastante, eu vou fazer o meu chazinho.
Já estou aqui com o meu chazinho pronto. Eu acho que ele está um pouco quente. Vou dar uma sopradinha para esfriar ele. Olha o que acontece com a prof. Quem usa óculos fica com o óculos embaçado. Por que que acontece isso? Bom chazinho, hein? O óculos da prof fica embaçado porque a água está muito quente e tá saindo vapor de água daqui. A gente não tá vendo porque é invisível, mas quando o vapor de água bate no óculos da prof, o óculos da prof embaça. Tudo isso que vocês observaram a prof fazendo lá na cozinha da minha casa, a água borbulhando e aquela fumacinha que saiu da panela quando a prof abriu a tampa, chama-se vaporização. Isso mesmo, a água líquida esquenta tanto que começa a virar vapor. Ou seja, a vaporização é quando a água passa do estado líquido para o estado vapor. O que a gente viu lá na panela, a água borbulhando loucamente, chama-se ebulição. Quando a água está fervendo, nós falamos que a água está em ebulição, saindo muitas bolhas dessa água. Olha aqui as bolinhas de água, as bolhas de água. Mas tem outra forma da água passar pelo processo de vaporização. Quando a gente lava a roupa, as roupas saem molhadas da máquina. E o que nós fazemos? Nós estendemos as roupas no varal para as roupas secarem. Mas as roupas começam a ferver loucamente? Não, não tem ebulição. Mesmo assim, a água da roupa se transforma em vapor, porque a roupa que estava molhada fica sequinha depois. Esse processo de vaporização da água é mais lento, acontece mais devagar e é chamado de evaporação. Então, a vaporização, que é a passagem da água do estado líquido para o estado vapor, tem duas formas de acontecer. Pode ser pela ebulição, que é quando forma aquelas bolhas d'água na panela, ou pode ser pela evaporação, que é quando a água se transforma em vapor lentamente. Isso acontece nas roupas, acontece também na rua quando chove. A água da rua fica molhada quando chove, mas depois de um tempinho, a rua fica seca, porque a água evapora lentamente. Ou você já viu a água da rua em ebulição, formando várias bolhas? Não, né? Nós não conseguimos ver, porque a água evapora lentamente. Quando o processo de vaporização é rápido, nós chamamos de ebulição, porque tem bolhas. Lembra? Ebulição tem esse B aqui, ó, de bolhas, tá bom? E quando acontece lentamente, como as roupas no varal e as poças d'água da chuva, é chamado de evaporação, porque é mais lento. E por último, existe um processo chamado de condensação. Sabe o que é? Esse vapor de água que sai da minha xícara bate no meu óculos, certo? E fica embaçado, olha só. O que acontece? O vapor é invisível, ele bate aqui no óculos. Sabe por que embaça o óculos? Porque o vapor bate aqui, o vapor tá quente, ele sai bem quente da xícara. Quando ele bate no meu óculos tá frio. Então eu esfrio o vapor. Aí ele forma microgotículas de água que a gente nem consegue ver e condensa aqui. Ele passa do estado vapor para o estado líquido aqui no meu óculos. Mas é tão pequenininho que a gente não consegue ver as gotinhas de água. Essa transformação do vapor para líquido é chamado de condensação. Vocês lembram que no começo da aula eu coloquei 2 pedrinhas de gelo nesse copo? Olha o que aconteceu com o meu copo. Ele ficou todo molhado, ficou cheio de gotinhas de água. Por que será que isso aconteceu? Porque o vapor de água que está no ar, que nós não estamos vendo, sempre vai ter vapor de água no ar e nós não conseguimos ver ele. Ele bateu aqui nesse copo que ficou gelado. A água aqui tá gelada porque eu coloquei gelo. O vapor de água tava um pouquinho mais quente que o meu copo. Quando ele bateu aqui, ele esfriou. E aí ele passou do estado vapor para o estado líquido. É só a gente olhar aqui, ó. Quando eu passo a mão em volta, ó como minha mão fica molhada.
Essa água aqui não saiu de dentro do copo. Essa água aqui estava no ar, em forma de vapor, e passou para o estado líquido. Essa transformação nós chamamos de condensação. Repete com a prof. Condensação. Segunda chance para você que não repetiu na primeira vez, hein? Condensação. Nós vemos que acontece condensação quando a gente tem um copo que tá gelado ou uma garrafinha gelada, fica cheia de bolinhas de água. Também acontece condensação quando tá bem frio e a gente acorda de manhã e olha na janela. A janela tá assim, cheia de gotinhas de água, não é verdade? Essas gotinhas de água estão aqui na janela porque o vidro tava muito frio. Lá fora fica frio. Dentro de casa é mais quentinho. O vapor de água que tá dentro de casa bate no vidro. O vidro tá frio. O que acontece? A água fica líquida. O vapor fica líquido. E aí é por isso que forma essas gotinhas de água no vidro. E isso só acontece quando tá bem frio, né? Sabe também onde acontece a condensação? Na chuva. É, isso mesmo. Nós vamos estudar como acontece a chuva. Mas basicamente, a água que está nas nuvens, no estado vapor, fica líquida. Ela passa pelo processo de condensação. E quando ela fica líquida, começa a chover. Então vamos revisar tudo que a gente aprendeu hoje. Olha lá, eu pergunto, você responde. Quando a minha água está sólida e passa para o estado líquido, quando eu aqueço minha água e ela passa para o estado líquido, esse processo se chama, é aquela palavrinha pequena, fusão. Muito bem, fusão. E quando passa do estado líquido para o estado gasoso, quando a gente ferve a água, ou quando a poça da água da chuva evapora, esse processo se chama vaporização. E ao contrário, existe de gasoso para líquido? O que acontece aqui, ó, quando a prof assopra o chá quente, passou do vapor para líquido. Então, do gasoso para líquido, chama-se, como chama? Responde aí. Condensação. E do líquido para o sólido, tem como? Tem como a gente pegar água líquida, colocar no congelador e ela virar sólido? Tem, né? Como se chama? Chama-se solidificação. Depois a gente vai fazer esse esqueminha no caderno de ciências, outro dia no Zoom, tá bom? Agora eu quero que você pegue o seu livro e faça as atividades da página 27. Na página 27 tem duas atividades para vocês fazerem. A primeira é para observar as imagens, ler as legendas e completar a tabela. A primeira imagem está retratando a neve derretendo em um galho. A neve é gelo, está no estado sólido e ela está derretendo, está passando para o estado líquido. Na imagem B, nessa imagem está sendo retratado bolhas se formando durante o aquecimento da água. Você vai completar. Letra A. Na imagem A, a água passa do estado tananana para o estado tananana. O nome dessa mudança é... E na imagem B, a água passa do estado para o estado. E o nome dessa mudança é... Leia o texto e responda as questões a seguir. O orvalho são pequenas gotas de água que se formam na superfície de objetos e plantas em madrugadas frias. Com o raiar do dia, as gotas vão desaparecendo. Observe na imagem ao lado uma folha coberta de orvalho. Então, o vapor de água que está no ar, quando esfria nas madrugadas, ele passa do estado de vapor para o estado líquido e ele gruda nas superfícies. Por isso que formam essas gotinhas aqui. Aí, durante o dia, o sol raia e essas gotinhas vão secando. Elas secam porque a temperatura vai aumentando durante o dia, vai ficando mais calor. Como chama esse processo? Letra A. Que mudança de estado da água ocorre na formação do orvalho. Como chama essa mudança? E no desaparecimento das gotas, como chama a mudança de estado físico da água? Quando as gotas desaparecem, ok? No bumerangue, vocês vão observar que as crianças estão pulando em poças de água
na imagem de abertura. Algum tempo depois da chuva, as poças de água secaram. Você sabe explicar por que isso ocorre? Por que as poças de água secam? Pode escrever aqui a explicação, tá bom? É isso, meus amores! E aí, meus amores, gostaram da aula? Eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês comecem a reparar no dia a dia de vocês os 3 estados físicos da água: líquido, sólido e gasoso. Depois vocês me contem onde vocês observaram esses estados físicos da água que nós estudamos na aula de hoje. Combinado? Um ótimo final de semana para vocês. E não esqueçam que a Prof ama muito vocês e que eu tô morrendo de saudade. Um beijo, até segunda-feira. Tchau!